Prepare-se para embarcar numa aventura pelo incrível mundo da natureza, onde o ritmo da vida é ditado por uma dança constante e surpreendente. Já reparou como as populações de animais sobem e descem? E já se perguntou por quê? Porque de repente vemos um campo cheio de coelhos e num piscar de olhos eles desaparecem. Como a natureza lida com a superlotação e a escassez? Junte-se a mim nesta jornada de descobertas, onde vamos desvendar os mistérios que regem a dinâmica populacional. Deslize pelas páginas da sabedoria da natureza. Entenda o papel da competição predador-parasita e das mudanças climáticas. Vamos explorar o equilíbrio natural juntos e entender como todos esses fatores influenciam a subida e queda da população animal em diferentes ambientes. Este é um convite para mergulhar fundo num maravilhoso e complexo espetáculo da vida. Está pronto? Então venha e vamos explorar juntos o pulso do mundo natural e suas histórias incríveis. A dinâmica populacional é regulada por diversos fatores, alguns dos quais podem ser dependentes ou independentes da densidade populacional. Imagine um campo cheio de coelhos. Quando há muitos coelhos em alta densidade, o alimento como plantas pode começar a esgotar-se. Esse é um exemplo de um fator dependente da densidade. Os coelhos podem começar a competir por alimento, e alguns podem não conseguir o suficiente. Isso pode causar o declínio da população de coelhos, já que alguns deles não conseguem sobreviver sem alimento suficiente. Além disso, quando há muitos coelhos em um mesmo local, fica mais fácil para os lobos, que são predadores, encontrá-los e caçá-los. Os lobos se alimentam de mais coelhos, o que também diminui o número de coelhos. Outro exemplo é a doença. Se muitos coelhos ficam próximos, uma doença pode se espalhar facilmente entre eles, fazendo com que muitos fiquem doentes e morram, reduzindo a população de coelhos. Agora, os fatores independentes da densidade são acontecimentos que não dependem do número de coelhos no campo. Por exemplo, se de repente ficar muito frio e nevar, uma mudança de clima, muitos coelhos podem morrer de frio, não importa quantos coelhos tenham no campo. Ou se houver um incêndio, também pode matar muitos coelhos, independentemente de quantos estejam presentes. Então, basicamente, o número de coelhos no campo pode ser afetado tanto por coisas que dependem do número de coelhos, como comida, predadores e doenças, quanto por coisas que não dependem, como o clima e outros desastres naturais. No vasto campo, os coelhos estão pulando felizes da vida, mas com tantos começa a ficar lotado. O alimento vai ficar escasso. O que eles vão roer? Na disputa por comida, eles começam a brigar. O lobo esperto, espiando de longe, vê coelhos por todos os lados. Só precisa chegar e jantar. Num piscar de olhos, começa a colher. Em alta densidade é fácil de capturar. Mas olha, a doença começou a chegar. No amontoado de coelhos é fácil de pegar. Coelhos espirrando, tossindo sem parar, a população começa a diminuir. Agora muda o tempo, o frio vem congelar. Não importa quantos sejam, o gelo vai pegar. Ou vem o calor, com o fogo queimando. Coelho corre aqui, fica correndo ali. Mas o mundo gira e tudo vai mudar. Coelho e lobo sempre se adaptando. Na dança da vida, você tem que rolar. Na natureza, você sempre encontra seu espaço. Professor, por que há tantos coelhos no campo perto de sua casa e de repente quase todos desaparecem? Lucas, é a dança da natureza, minha querida. Sabe quando tem muita festa e muita gente? Então, é assim que os coelhos são. Às vezes tem muitos, mas aí começa a faltar comida e espaço. Assim como quando está muito cheio e a gente nem consegue se mexer. E para onde vão, professora? Bem, Lucas, alguns não conseguem sobreviver porque ficam sem comida. E outros animais, como leões, aproveitam para fazer um lanchinho. É a natureza tentando encontrar um equilíbrio, um jeitinho de todos conviverem sem apertar. Mas e quando não tem um leão, professora? Mesmo sem um leão, Lucas, a natureza dá um jeito. As doenças, por exemplo, podem se espalhar mais rápido quando tem muito coelho junto, fazendo com que alguns fiquem doentes e não sobrevivam. Nossa, professora, e quando faz muito frio, o que acontece? O frio é um desses fatores, que não importa quantos coelhinhos você tenha, Lucas. Ele aparece e pode congelar tudo como um grande cobertor de neve que cobre tudo e todos, tornando-o totalmente silencioso. E o calor, professora? Calor também, minha querida. Pode causar um incêndio que queima tudo em pouco tempo, independentemente de quantos coelhos estejam por perto. O fogo arde indiscriminadamente. A natureza, com certeza, está cheia de surpresas, não é mesmo, professora? Certamente, Lucas. Estamos sempre aprendendo com ela. Todos os dias há algo novo para aprendermos, para nos ajudar a crescer e entender melhor o mundo ao nosso redor. Os fatores que impulsionam a dinâmica de uma população se enquadram em duas categorias separadas.
Há fatores que são dependentes da densidade populacional e aqueles que não são. Fatores dependentes de densidade, como o próprio nome indica, são fatores cuja força é diretamente proporcional à densidade da população. Quanto mais alta a densidade populacional, mais esses fatores regulam a população, geralmente ajudando-a a se estabelecer em um nível de densidade ótimo. Vamos olhar alguns exemplos disso. Concorrência. Quanto maior a densidade de uma população, maior a competição entre indivíduos pelos recursos necessários à sobrevivência, como alimento, água, luz e território. Em situações assim, que evidentemente não são boas para os membros da população, são comuns mecanismos autorreguladores que tendem a diminuir a densidade. Quando a escassez de alimentos se torna consequência da superpopulação, alguns insetos passam a produzir menos ovos. Rãs deixam de cuidar maternalmente de suas crias, e há aumento do canibalismo, especialmente dos recém-nascidos. Ao mesmo tempo, indivíduos mais fracos, doentes ou idosos têm maior probabilidade de morrer, dada sua maior dificuldade em explorar recursos vitais. Predação. Evidentemente, uma população com alta densidade é um alvo atraente para seus predadores, que tem maior probabilidade de captura em comparação a uma população mais esparsa. Isso significa que, por um certo período, a maioria dos indivíduos terá que morrer em ataques de predadores, contribuindo para a redução da densidade e regulando a dinâmica da população. Parasitas e doenças. Mais uma vez, é fácil perceber que a aglomeração excessiva, ditada pela alta densidade populacional, é uma condição muito propícia para a disseminação de doenças causadas por parasitas, como vírus, bactérias, protozoários, fungos, vermes, insetos e ácaros. O consequente aumento da mortalidade leva, depois de um tempo, de volta a uma densidade populacional mais adequada ao meio ambiente. Fatores independentes de densidade, por outro lado, estão primariamente associados a mudanças nos fatores abióticos do ambiente, que podem retardar significativamente o crescimento ou até mesmo erradicar por completo uma população, embora isso seja menos comum que promover seu aumento. Entre esses fatores estão as mudanças climáticas esporádicas, além do padrão esperado para aquele ambiente naquele estado.